Bom dia, nação rubro-negra. Aqui Marquinhos Assunção, chegando agora na manhã dessa sexta-feira para lhe deixar muito bem informado e também atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, inicialmente, como sempre faço, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade no nosso canal. Tá bom, meus amigos? Agora, vamos ao vídeo, porque é muita notícia hoje, muita notícia. Vamos lá. O Flamengo treinou ontem, mais uma vez, no CT Ninho do Urubu. Dessa vez, realizou o seu penúltimo treinamento, né, para a primeira partida decisiva pelo Campeonato Carioca 2023, que vai jogar contra o Fluminense no próximo sábado, 20 horas e 30 minutos, no Maracanã. Algumas confirmações importantes aconteceram durante esse treino, né? Depois desse treino. Como, por exemplo, Arrascaeta está fora dos 2 jogos da decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, com lesão no adutor da coxa esquerda, lesão de grau 3, gravíssima, né? A sua volta só deve acontecer entre o fim de abril e o início de maio, né? Lembrando que isso é uma previsão otimista da diretoria do Flamengo, né? Lembrando que o craque da camisa 14 também será ausência na estreia da Libertadores contra o Alcas na próxima quarta-feira pela primeira rodada da fase de grupos. Assim também vai ficar fora também dos jogos da Copa do Brasil contra o Maringá, lá do Paraná. Agora, oficialmente, meus amigos, uma notícia boa. O Flamengo planeja o retorno do Bruno Henrique, o rei dos clássicos, para a estreia do Brasileirão, né, 2023. A comissão técnica e jogador definem meta e avaliam o cenário em alguns jogos decisivos. Vamos ver o que vem por aí, mas importante que, depois de uma notícia dessa do Arrasca, que deixou todo mundo arrasado na torcida do Flamengo, veio essa notícia da confirmação de Bruno Henrique voltando ao futebol no início do Campeonato Brasileiro, já na primeira rodada. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi julgado foi julgado na quarta-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. O dirigente poderia ser suspenso de 1 a 6 jogos, ou pelo prazo de 180 dias, porém, o executivo dirigente do Flamengo foi apenas advertido por ter ofendido a equipe de arbitragem e também o árbitro Graziane Maciel Rocha na última partida da primeira fase do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Conforme relato em entrevista concedida antes do treino de ontem no Flamengo, o meio-campista Everton Ribeiro disse que até a presente data a diretoria do Flamengo nem o procurou e nem tampouco também procurou os seus representantes para tratarem da renovação de contrato. Lembrando que Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro de 2023, podendo já assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de julho do ano também de 2023. A Federação Internacional de Basquete confirmou os horários dos jogos do Final Four da Champions League das Américas, que acontecerá agora no mês de abril. Em busca de mais um título continental, o Flamengo vai enfrentar o Minas em uma das semifinais no dia 14 de abril. O jogo será realizado às 17 horas, horário de Brasília, e outra semifinal vai ser jogada entre Franca, também do Brasil, e o Quinza, o único representante que não é brasileiro, ele que é da Argentina, né? Os vencedores se enfrentam no outro dia, no dia 15, na grande final da Champions League da América. A fase final será disputada na cidade de Franca, no ginásio Pedrocão, e as partidas terão transmissão ao vivo da ESPN. Em busca da sua 5ª vitória seguida, o Flamengo Futebol Feminino entra em campo hoje, logo mais às 18 horas e 45 minutos, no estádio Luso Brasileiro, o estádio da Portuguesa Carioca, para enfrentar o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro da categoria. A partida terá transmissão pelo Sport TV. Bom,
O Flamengo, meu amigo, barrou pela quarta vez seguida a entrada da equipe de reportagem do portal UOL no CT Ninho do Urubu durante o treinamento de ontem do mais querido do Brasil, né? O Flamengo, por conta de uma matéria que foi veiculada de forma totalmente errônea, o Flamengo está aí fazendo esse boicote aos representantes da reportagem do UOL. E falando no UOL, né, pessoal, falando no UOL, na última quarta-feira, confirmado pelo vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche, o Flamengo ajuizou uma ação criminal contra o portal jornalístico UOL por conta de uma reportagem referente à tragédia no Centro de Treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu. Bom, a 5ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro acatou denúncias do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães contra os jogadores Marinho e Matheus Gonçalves do Flamengo, atacantes do Flamengo, que foram expulsos na partida contra o Vasco na semifinal do Carioca. O julgamento dos dois atletas está previsto para ocorrer na próxima segunda-feira, dia 3, às 15 horas, dependendo do resultado, eles podem ficar fora do segundo jogo e decisivo do Fla-Flu, que vale o título no domingo, dia 9, às 18 horas. Porém, pelo que eles já julgaram Felipe Melo dentro do campo, por tudo que o Felipe Melo disse e não foi condenado, esse tribunal não tem moral para condenar nem Matheus Gonçalves e nem Marinho. O Sesc Flamengo, vôlei feminino do nosso Mengão, entra em quadra hoje também, um pouquinho mais tarde, às 21 horas, no Tijuca Tênis Clube, pela última rodada da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei. O Flamengo enfrenta o Maringá Vôlei, né, que é o mesmo adversário nosso do futebol na Copa do Brasil. Uma vitória rubro-negra pode garantir o G4 ou até fazer o Flamengo beliscar o G3 na tabela final de classificação, um resultado que se torna importante na disputa dos playoffs finais, porque os times que ficam dentro do G4, eles decidem todos os playoffs dentro de casa. Bom, Flamengo e Fluminense amanhã às 20 horas e 30 minutos no Maracanã, partida inicial da final do Carioca 2023, terá reforço na segurança. Serão 750 homens envolvidos na segurança da partida. Como de costume, policiais patrulharão as ruas no entorno do estádio do Maracanã e também os locais de concentração das duas torcidas. O Maringá, adversário do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil 2023, garante que não vai negociar o local do jogo com o Flamengo. É porque surgiu boatos de que ele venderia o mando de campo, né? O clube paranaense recebeu até 5 propostas e poderia garantir até 5 milhões de reais nas negociações. Mas a sua diretoria deixou claro que a partida entre Maringá e Flamengo vai ser realizada no estádio Willie Davis, em Maringá. Bom, meus amigos, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu nessa quarta-feira, por unanimidade, excluir o nome do ex-diretor da base e atual gerente de transição do Flamengo, Carlos Noval, e também do engenheiro Luiz Felipe Ponde, do processo do incêndio que vitimou 10 jovens no CT Ninho do Urubu. O entendimento é que a denúncia feita pelo Ministério Público contra os dois não foi sustentada pelas provas colhidas nos autos, né? Com informação trazida pelo portal GE, o Flamengo vai divulgar hoje, pessoal, os seus resultados financeiros referentes ao exercício de 2022. O balanço trará uma série de boas notícias para o Flamengo. A gente vai trazer algumas delas. A gente ficou muito feliz com tudo que a gente viu no resultado do balanço patrimonial do Flamengo de 2022, que vai ser divulgado e publicado pelo Flamengo hoje. Vamos lá, as notícias sobre o balanço. O clube pela primeira vez superou 1 bilhão de faturamento em receitas recorrentes, não é receita total, é receita recorrente, que são aquelas que não incluem a venda de jogadores, né? Então, um número sensacional. Houve também uma diminuição no endividamento líquido, caindo de 279 milhões para, pasmem, o menor número já alcançado de uma dívida do Flamengo, 212 milhões de reais é agora a dívida do Flamengo. E o Flamengo também conseguiu o 8º superávit nos últimos 10 anos. Só em 2 anos
nos últimos 10 anos que o Flamengo não conseguiu superávit. No ano de 2013, que foi o ano que esse grupo de rubro-negros que salvou o Flamengo entrou, e no ano de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia. No resto, nos oito outros anos, houve sim superávit financeiro no nosso Mengão. Um valor recorde do patrimônio líquido do Flamengo, 326 milhões. E o que é o patrimônio líquido, Marquinhos? O patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo. No ativo estão os bens e direitos e no passivo estão as obrigações. Essa diferença, o Flamengo atingiu o recorde de 326 milhões. E o superávit alcançado pelo Flamengo ao final do exercício de 2022 foi da ordem de 136 milhões de reais. Agora vamos continuar trazendo notícia do nosso balanço. O Flamengo está entre as 30 maiores receitas recorrentes do futebol mundial, em comparação ao levantamento divulgado pelo Deloitte, que integra o Big Four de empresas de auditoria do mundo, que só leva em consideração os clubes europeus. Se o Flamengo fosse inserido nesse relatório, o Flamengo ficaria entre os 30 maiores. Volto a dizer, caso fosse inserido, o Flamengo seria, na verdade, o 26ª maior receita recorrente do mundo do futebol. Para se ter uma noção, dentro do Campeonato Espanhol, o Flamengo só fica atrás do Real Madrid, que é o segundo no levantamento, do Barcelona, que é o 7º, e do Atlético de Madrid, que é o 12º. O Flamengo em 2023 quitará, conforme apresentado, a última dívida financeira com bancos que consta no seu balanço. Então, essa é uma notícia maravilhosa, quer dizer que o Flamengo não paga em hipótese nenhuma juros. A decisão favorável em instâncias finais da Justiça e o acordo negociado com o Banco Central eliminaram o risco de mais de 200 milhões de reais de impacto no resultado do clube no exercício de 2022. E no marketing, no patrocínio e no licenciamento, o Flamengo passou de 144 milhões em 2019 para 296 milhões em 2022, uma ordem de crescimento de 105%. Né? Então, pessoal, só notícia maravilhosa do nosso balanço. Se no futebol a gente está capengando aí em conseguir performar melhor para buscar os títulos, já perdemos 4, na área financeira o Flamengo nada de braçadas para ser o maior clube financeiramente falando desse país. Para terminar, uma notícia muito boa no nosso entendimento, né? A Comissão de Estatuto do Flamengo ontem rejeitou a proposta do conselheiro José Carlos Peruano, que pediu há alguns dias atrás a aprovação de uma nova reeleição do atual presidente Rodolfo Landim do Flamengo, que já está em seu 2º e último mandato. Então, é menos um para acontecer no Flamengo. Agora, vamos adiante, porque foi muita notícia do Mengão. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!